pedir para você pegar sua Bíblia e abrir no Salmo 126. Obrigado, Deni. Obrigado, Deus abençoe, filha. Salmo 126. Sexta-feira tivemos a nossa vigília. E eu quero aproveitar o tema da nossa vigília e falar nessa manhã. O mesmo tema da nossa vigília. Quem esteve aqui na vigília, qual foi o tema nosso mesmo? Retorno. Só que eu vou mudar um pouco a fala, mas é sinônimo. De volta. Salmo 126. A palavra de Deus nos diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como quem sonham. Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faça-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do Neguebe, ou as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Quando líamos esse salmo, antigamente, o salmo não é antigo porque a palavra de Deus não é antiga. A palavra de Deus se renova todos os dias. Mas antigamente, nos nossos cultos, quando líamos esse salmo, nós repetíamos o versículo 3. E nós vamos fazer dessa forma. Repetir o versículo 3 bem forte. Vamos lá? Grandes coisas. Eu acho que o Senhor não tem feito grandes coisas na sua vida. Eu acho que você também não está alegre. E da forma que você citou esse versículo, eu acho que Deus não tem feito grandes coisas na sua vida. E você não está alegre. Porque na verdade, não há nada maior do que Deus como Pai. Por causa de Jesus Cristo. Isso é grande coisa, isso é coisa gigante. É tal maneira. Então nós vamos falar novamente. E você vai dizer isso com muita força. 1, 2, 3. Grande. Amém. Foi ensaio, melhorou. Mas depois de terminarmos a citação desse versículo, nós vamos expressar nossa alegria. E nós vamos expressar em forma de aplausos e de glória a Deus. Porque verdadeiramente Ele tem feito grandes coisas em nossas vidas. Amém? 1, 2, 3. Grande. Amém. De volta é o tema da mensagem. Fazer o caminho de volta nunca é fácil. Sempre será difícil fazer um caminho de volta. A nossa tendência como seres humanos, de uma maneira muito natural, é olhar para frente, é seguir em frente, é prosseguir nos nossos alvos pessoais e, sobretudo, prosseguir no alvo que é Cristo. É tendência de todos nós olhar para frente. A vida tem passado, tem presente, tem futuro. E, sobretudo,
a nossa tendência é nos preocuparmos mais com o futuro. Mas às vezes a vida nos impõe, ou melhor, a vida nos faz refletir se precisamos ou não fazer o caminho de volta. E tem coisas que ficam no passado. Tem coisas que ficam no passado que doem, que machucam. E que às vezes nós precisamos ir lá para consertar, para que a vida possa prosseguir. Portanto, fazer o caminho de volta não é fácil. E eu penso que todos que estão aqui nesta manhã, na sua maturidade de vida, e eu espero na sua maturidade espiritual, já fez um dia, algum momento, o caminho de volta, retornar. E você deve ter percebido como foi difícil. Até porque em muitas situações fazer o caminho de volta requer de nós decisão, coragem, determinação, fé. E eu quero louvar a Deus por você que está aqui nesta manhã, sobretudo por você que é salvo. Por quê? Porque você fez o caminho de volta. Agora presta atenção, você não fez um caminho de volta, você andou no caminho de volta. Existe uma diferença entre um caminho de volta e o caminho de volta. Eu quero louvar a Deus por você que é salvo, porque você um dia não fez um caminho de volta, você andou no caminho de volta. E qual a diferença, pastor? A diferença ela é eterna, porque o caminho de volta é Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Portanto, eu quero louvar a Deus por você, meu irmão, que um dia, por meio de Jesus o caminho, você encontrou o caminho de volta para o Pai, e você hoje é filho. E por ser filho de Deus, você sempre terá a oportunidade de fazer caminhos de volta, para você não perder o seu relacionamento com Deus. Porque muitas vezes nós vamos precisar fazer caminhos de volta, para não perder a essência da nossa verdadeira identidade. E a nossa verdadeira identidade não é cidadãos da terra. A nossa verdadeira identidade é cidadãos do reino dos céus. Você não é apenas uma criatura, você é filho. Sim, você foi criado por Deus, como todo ser humano foi criado por Deus. Mas por meio de Jesus, o caminho, você não é apenas uma criatura, você é filho de Deus por adoção. E quantas vezes um filho tem que fazer o caminho de volta para abraçar o pai? Basta lembrarmos do filho pródigo, que um dia falou consigo mesmo e disse: vou voltar para casa, vou procurar meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e perante ti, faze-me como um dos teus servos. Sabe por que esse jovem chegou a essa conclusão? Porque de tudo que ele experimentou no mundo, ele viu, ele sentiu, ele percebeu que não existe coisa mais preciosa, gostosa, sublime, excepcional do que estar junto aos braços do Pai. Meio amém, não foi nenhum amém, foi um meio amém. Não existe coisa mais preciosa para um filho de Deus do que o abraço do Pai Celestial. Melhorou. Esse salmo é lindo. É um dos salmos, salmo de degraus. Os salmos
Romaria. Esse salmo nos transporta para um dos momentos mais marcantes da história de Israel: a libertação do cativeiro da Babilônia e o regresso para Sião. Ele mostra de forma sucinta como foi a saída do cativeiro da Babilônia depois de 70 anos. Israel foi para o cativeiro da Babilônia por algumas razões. Eu vou apenas te relembrar: idolatria, apostasia, procrastinação, não guardar os sábados e não cuidar dos órfãos e das viúvas. Profetas foram levantados por Deus durante mais de 400 anos para dizer: se arrependam, conserte-se, volte-se para mim. Profetas foram levantados por Deus para que o povo pudesse consertar, e o povo não se consertou. Até que um dia Deus levantou o profeta Jeremias, e Jeremias começou a chorar, dizendo que Deus tinha vaticinado, decretado que o povo iria para o cativeiro da Babilônia. E o próprio Jeremias chegou para Deus e falou: Deus, tem misericórdia, Senhor, não leva o teu povo para o cativeiro não. Sabe que Deus respondeu a Jeremias: Jeremias, nem se Moisés e Samuel me pedirem, ou tivesse a possibilidade de me pedir isso, eu os ouviria. O povo precisa aprender. E Deus, nas entrelinhas da Bíblia, está dizendo, principalmente no Antigo Testamento: eu corrijo aquele que amo. Por isso que o povo de Israel foi para o cativeiro, porque Deus os amava e precisava corrigir os seus erros, suas falhas, pecados, iniquidades. São aproximadamente 550 anos vivendo dessa forma. Até que um dia, em 557 a.C., Nabucodonosor cercou Jerusalém e o povo foi levado cativo. Foi um tempo difícil. O livro do profeta Ezequiel, logo no começo, nos diz que quando Israel chegou no cativeiro, já na terra da Babilônia, os babilônicos olhavam para Israel e pediam: canta-nos um cântico de Sião. E o povo pendurava suas liras nas árvores, nos arbustos, e choravam às margens do rio Quebar, e diziam: como cantar um cântico a Deus se não há alegria em nossos lábios? Como cantar um cântico de Sião se estamos em terra em que nós não pedimos para estar? A história, por trás da história, diz que nos primeiros anos do cativeiro, quando morria alguém, um ente querido, sabe o que eles faziam? Eles não sepultavam. Eles deixavam seus corpos em um vale, na esperança de que o seu ente querido fosse ressuscitar. Eles acreditavam que em 3 dias o seu ente querido ressuscitaria. E aí vinha o primeiro dia e nada. E apareciam as aves de rapina, as feras. E em pouco tempo, em 2 dias, em 3 dias, o corpo já em estado de decomposição. E eles não podiam se aproximar, ou podia se aproximar perto de 50 metros. Não podia tocar em corpos, porque é a lei de Moisés. E por fim,
uma ave de rapina chamado quebra-ossos. Vinha, o corpo já todo deteriorado, só restavam os ossos. Essa ave de rapina pegava os ossos, quebrava os ossos e levava os ossos para as pedras e tirava o tutano dos ossos, e os ossos se secavam. Por isso o profeta Ezequiel, lá no capítulo 37, vai dizer: quebraram os ossos, secaram a nossa esperança. Por isso a razão da visão do vale de ossos secos, porque nos primeiros anos do cativeiro, os ossos dos entes queridos eram espalhados no vale da Babilônia. Jeremias declarou no capítulo 3, versículo 18: já pereceu nossa força, como também a esperança do Senhor. Assim viveu Israel 70 anos no cativeiro da Babilônia. Jeremias, permita-me rapidamente falar sobre isso, foi lançado numa cisterna, porque disse que Deus não deixaria de levar o povo para o cativeiro. Foi humilhado. Mas Jeremias também profetizou: um dia Deus vai abrir as mãos cheias de misericórdia, porque a misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã, elas não têm fim. Grandes são as suas misericórdias, e por causa dela não somos consumidos. Sabe por que Jeremias disse isso? Porque tinha certeza que apesar de Israel ir para o cativeiro da Babilônia, Israel não seria consumida. 70 anos a misericórdia do Senhor se renovando sobre a nação de Israel, assim como 430 anos a misericórdia do Senhor se renovou sobre o povo. Assim como a misericórdia do Senhor se renova sobre nós todas as manhãs. Quando você dorme, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, você vai dormir, e quando você acordar, as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre você. Ainda que você venha experimentar alguma sequidão em sua vida, hoje você vai sair daqui com a certeza de que quando você fizer o caminho de volta, Deus vai fazer com que você experimente coisas novas. Amém? Gostaria rapidamente, nesta manhã preciosa, linda, maravilhosa, abençoada, me basear aqui nesse salmo de maneira muito rápida, nesse cântico de louvor em forma de salmo, falar dos impactos que a nação de Israel viveu em seu retorno do cativeiro da Babilônia. O primeiro impacto foi o impacto de um sonho, o sonho da libertação. É o versículo 1. O versículo 1 está dizendo: estávamos como quem sonha. Essa palavra é usada para descrever a condição do povo de Israel, e ela reflete ao mesmo tempo o passado e o presente. O passado, estávamos como quem sonha. Durante 70 anos sonhamos com esse dia. E esse primeiro versículo também vai nos mostrar o presente de Israel. O Senhor nos trouxe do cativeiro. O Senhor nos trouxe para um tempo de libertação. Assim é a nossa vida. Quando olhamos para nós mesmos, nós olhamos para o nosso passado. E quem éramos? Éramos escravos do pecado. Éramos escravos da morte. Éramos escravos da condenação eterna. Mas um dia, o Senhor, como se fosse um sonho, nos tirou, nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino
da sua maravilhosa luz. E hoje somos completamente libertos do pecado, libertos da condenação eterna. E hoje somos servos e servas de Jesus, filhos e filhos de Deus. Isso é mais do que um sonho, é uma realidade. Nós não somos mais escravos, somos livres. E se você tem a alegria da sua libertação em Cristo Jesus, por favor, dê um forte aplauso a Ele. Glória a Deus. Isso não é um sonho, é uma realidade. Parece, mas não é um sonho. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há. Presente. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Aleluia. Glória a Deus. O segundo impacto, o impacto da gratidão em forma de louvor, é o versículo 2 e o versículo 3. Os salmos foram escritos por homens: Davi, Asaf, Moisés. Não se sabe ao certo a autoria desse lindo salmo, um dos cânticos de degraus. Mas esse salmo está dizendo aqui no versículo 2 e no versículo 3, o povo fazendo o caminho de volta. E eu quero chamar a sua atenção para o versículo 2, quando diz: se dizia entre as nações. Na verdade, quando Israel foi para o cativeiro da Babilônia, eles foram em vergonha, em opróbrio. E as nações zombavam. As nações inimigas de Israel zombavam, ironizavam, vilipendiavam. Olha aí, a nação do rei Davi. Olha aí, a nação do rei Salomão. Olha, a nação do Deus de Israel está sendo levada escrava para a Babilônia. Opróbrio, vergonha. Mas o salmo está dizendo: grandes coisas fez o Senhor a estes. Olha o que está dizendo o texto. Se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Sabe o que significa isso? As nações que antes zombavam, vilipendiavam, as nações que antes olhavam para a nação de Israel e ficavam ironizando, agora estão vendo com seus próprios olhos um caminhar, o tropel de uma imensa multidão, um exército marchando, um povo cheio de alegria, um povo cantando, adorando, louvando ao Senhor. E a cada passo que eles davam em direção a Sião, era um cântico de gratidão, era um cântico de louvor. Por isso as nações inimigas olhavam e diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes. A Bíblia diz que nós somos espetáculos aos anjos. Deixa eu usar uma expressão não muito corriqueira. É uma frase produzida por Zagalo. Eles vão ter que me engolir. Mas deixa eu explicar melhor. As nações inimigas tiveram que engolir a realidade do Deus que faz coisas novas na vida do seu povo. Principados, potestades, dominadores, hostes da maldade e o diabo olha para nós na terra e ele tem que engolir, eles têm que engolir, porque nós somos um povo que outrora viviam em opróbrio, em vergonha. Agora não, Deus faz nova todas as coisas nas nossas vidas. Deus faz grandes coisas em nossas vidas.
e por isso estamos alegres. Por favor, aqueles que são alegres porque Deus faz grandes coisas, queira mais uma vez aplaudir a Ele bem forte. Aleluia! Querido, se você tiver que fazer o caminho de volta, faça. Porque você vai ver Deus transformando os seus passos de difíceis decisões, e às vezes passos de tristeza, sendo transformados em passos de alegria, de satisfação, em saber que Deus está levando você para experimentar grandes coisas e coisas grandes. Grandes coisas e coisas grandes que o seu olho ainda não viu, que o seu ouvido ainda não ouviu, e o que o seu coração ainda não sentiu, mas que são preparadas para aqueles que o amam. Terceiro impacto, o impacto do anseio pela restauração. Olhe comigo mais uma vez o versículo 4. Diz assim o versículo 4: faz-nos regressar outra vez do cativeiro. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do Negueb. Outra vez, como assim? Outra vez quer dizer que é Vamos lá, comigo. Outra vez quer dizer que é repetido. Mas como assim? O povo voltou do cativeiro da Babilônia 2 vezes? Não. Mas o povo estava voltando novamente de um cativeiro. Como assim, pastor? Olha o que diz o versículo 4. Como as correntes do Negueb, ou as correntes do sul. Negueb é uma terra seca no sul de Canaã, mas uma terra que recebe água nos tempos da chuva. As águas que descem do monte de Sião e vem e vai para o deserto e inunda o deserto. Não entendi, pastor. Um dia, o pai da fé, Abraão, desceu para o Egito. E Deus não queria que ele descesse para o Egito. Não foi plano de Deus que Abraão descesse para o Egito. Lá ele mentiu, enganou, adquiriu riquezas ilícitas. E ele foi expulso do Egito. Porque a sua mulher Sara, ou Sarai, o rei do Egito a queria como mulher. E Deus apareceu e disse ao rei do Egito para não tocar em Sara. Abraão então foi restaurado. E quando ele passou nas correntes do Negueb, ele teve um encontro com Deus. Ele foi restaurado por Deus da sua atitude equivocada de descer para o Egito. Por conta disso, Deus falou: Abraão, sua posteridade vai passar 400 anos nessa terra. Assim foi. 430 anos a nação de Israel foi cativa no Egito. O resto da história você conhece, sobre a libertação e a restauração de Israel depois do cativeiro do Egito. Pastor, não entendi ainda. Eu vou te explicar. Quando a nação de Israel passou no Negueb, eles lembraram de Abraão e lembraram o como Deus foi poderoso em os tirar da terra do Egito e os restaurar. Sabe o que significa esse versículo 4? É Deus olhando para o povo dizendo: assim como restaurei Abraão, assim como restaurei a nação de Israel do cativeiro do Egito, outra vez irei restaurar vocês aqui no Negueb. Por isso que quando eles desceram no Negueb, disseram: Senhor,
Faz outra vez, Senhor. Outra vez, Senhor. Mais uma vez, Senhor. Restaura a nossa sorte, restaura a nossa vida, como o Senhor fez com o patriarca Abraão, como o Senhor fez com a nação de Israel. Restaura, Senhor, faz mais uma vez, porque Tu és Deus de uma, duas, três, quatro, quantas vezes forem necessárias. O Senhor é Deus de restauração. Quem sabe hoje é o seu dia de parar nas correntes cristalinas da palavra de Deus e do Espírito Santo, para você restaurar a sua fé, restaurar a sua esperança. Sabe por quê? Porque depois da restauração, Deus tem coisa nova para a sua vida. Amém? Em último lugar, o último impacto, o impacto pela renovação. Versículo 5, versículo 6. Vamos ler novamente? Os que semeavam, os que semeiam em lágrimas, cegarão ou colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, fará o caminho de volta, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes, os seus resultados, os seus frutos, as suas bênçãos. Quando Israel foi para o cativeiro da Babilônia, a primeira leva, a segunda e a terceira leva, todas as vezes que o povo de Israel saía de Sião e era levado escravo, as 3 levas, eles andavam chorando, as lágrimas caíam sobre a terra. Eles não sabiam, mas aquelas lágrimas eram sementes de esperança, sementes de renovação. Então, quando eles estão voltando do cativeiro, eles estão entendendo que as lágrimas que caíram quando foram para o cativeiro eram sementes. Deus transformou as sementes em molhos, Deus transformou as sementes em frutos, Deus transformou as sementes da tristeza, do abandono, a vergonha em molhos de alegria, de satisfação e de renovação. Sabe, irmão, todas as vezes que você chora na presença de Deus e as lágrimas caem dos seus olhos e caem onde você está, quer seja na mesa onde você está sentado, quer seja no chão onde você coloca seu rosto no pó, quer seja um lugar do seu trabalho, naquele horário do almoço, na sua escola, naquele cantinho do banheiro, quando você derrama uma lágrima, o Senhor está pegando essa lágrima e Ele está transformando em algum fruto, que em algum momento da sua vida, você vai colher isso em forma de um grande fruto. Lembro-me que um dia estava trabalhando numa fábrica chamada Purac Sínteses, aqui na Lapa. Estou terminando. Eu trabalhava com refrigeração. Vou contar de maneira rápida, mas você precisa, só para você entender. Lá tinha, não sei se tem ainda, 3 máquinas de tacho, que são umas máquinas muito grandes. E tem um lugar lá que a temperatura precisa, acho que ainda precisa, de ficar em torno de 20 a 21 graus. Se desse 23 graus, 24 graus, um produto que eles fabricam, endurecia. E o prejuízo era muito grande, porque esse produto era importado, ou é importado para a Holanda. Essas máquinas precisavam toda semana serem lavadas e ter manutenção. Eu me lembro de maneira vaga que nós fizemos uma programação de manutenção, e essa programação de manutenção da nossa parte, enquanto empresa de prestação de serviço, não foi obedecida. E o patrão pediu para que eu pudesse ir correndo com urgência.
E quando eu cheguei lá, fui direto para a sala de um dos diretores. E o diretor me esculachou, me humilhou, me colocou no chão, como se nós tivéssemos a culpa. E claro, quem estava ali era eu, como se eu tivesse a culpa. Eu liguei para o patrão e o patrão disse uma frase que ele disse sempre: eu não quero o problema, eu quero a solução. E outra frase: o cliente tem sempre. Eu me lembro que quando cheguei naquela sala fétida, tinha um cheiro, coitada da minha mulher quando lavava as minhas roupas, cheiro forte. Eu me lembro que eu me ajoelhei naquela sala depois de ouvir palavras que eu não posso reproduzir a você aqui, até por uma questão de ética. Eu coloquei meu joelho no chão. E eu chorei muito naquele dia, naquela manhã. E uma das coisas que eu me lembro que eu falei para Deus: Deus, o Senhor me chamou para o ministério. E hoje eu estou sendo humilhado. Mas eu tenho certeza que um dia o Senhor vai me colocar em lugar de honra. Não para que eu seja honrado, mas para que o nome do Senhor seja honrado. Sabe, aquelas lágrimas derramadas naquela sala fria das 3 máquinas de Hitachi, é a marca do ar. Aquelas lágrimas, até hoje, elas e outras, eu colho em forma de frutos para a minha vida, para o meu ministério. Meu irmão, as suas lágrimas, elas não são em vão. Apocalipse diz que elas são colhidas pelos anjos e são levadas diante de Deus e derramadas em taças de ouro diante do Senhor. Aquele que vai andando e chorando, os verbos estão no gerúndio, ou seja, um movimento ininterrupto. Aquele que vai andando e chorando, derramando lágrima, um dia vai colher isso em forma de bênção, em forma de graça, em forma de poder, em forma de unção, em forma de honra. É só você fazer o caminho de volta. Termino. Em 530 a.C., Israel estava de volta a Jerusalém. E eles encontraram uma terra arrasada. Anani, quando falou para Neemias, disse: Neemias, os muros estão derrubados, as portas foram queimadas, a terra está arrasada. Os anciãos que foram e passaram 70 anos e conseguiram romper 70 anos vivos, e quando voltaram a Sião, eles choravam, e ao mesmo tempo louvavam, porque eles viram uma cidade edificada. Estão vendo agora uma cidade derrubada. Eles procuraram o templo e não viram. Não viram o altar do holocausto, não viram a pia de bronze, não viram a mesa dos pães ázimos, não viram a menorá, não viram o altar do incenso, não viram a arca da aliança, não sentiram a presença de Deus no dia da expiação. Aí você vai perguntar: pastor, o que vale tudo isso? Se eles chegaram numa terra arrasada, deixa eu te falar, eles chegaram numa terra arrasada, mas tinha uma coisa dentro de Israel quando chegaram em Sião, que eu espero que esteja você na sua vida nesta manhã, meu irmão. O quê? Esperança. Vou falar de novo. Esperança. E o que é a esperança? Você pode procurar a definição que você quiser no Google, mas para servo de Deus, esperança é a certeza de que Deus fará coisas novas na vida dos seus filhos. Deus fará coisas novas na sua vida nesta manhã,
É só você fazer o caminho de volta. E qual é o caminho de volta para nós nessa manhã? Não é o caminho de volta a Sião. O caminho de volta nesta manhã, e aqui termino, é aquele que a gente faz todos os dias. Eu vou dar o nome desse caminho de volta. E quando eu der o nome desse caminho de volta, você vai ficar em pé. Eu só espero que você faça esse caminho de volta todos os dias. Porque crente de verdade, filho de Deus de verdade, servos de Jesus de verdade, homens e mulheres de verdade, que são cheios do Espírito Santo de verdade, faz esse caminho de volta todos os dias. Pastor, onde fica esse caminho de volta? Eu vou dar o endereço desse caminho de volta. Eu espero que você faça esse caminho de volta todos os dias, se você ainda não fez. Mas eu espero mais do que isso. Eu espero que você faça esse caminho de volta todos os dias. Vou te dar o endereço. Mateus capítulo 6, versículo 6. Qual o nome desse caminho de volta? Lugar secreto. 6 falaram, meia dúzia falou amém aí. Por quê? Porque os outros não fazem esse caminho de volta, ou porque você não prestou atenção? Vou falar de novo. O caminho de volta que você precisa fazer todos os dias na sua vida. Mateus 6:6. Lugar secreto. Você está esperando o que para ficar em pé, meu irmão? Se você não faz esse caminho de volta, você tem que fazer. E às vezes não é fácil fazer esse caminho de volta, não. Sua alma vai pedir para você não fazer o caminho de volta. Seus pensamentos talvez vão impedir você de fazer esse caminho de volta. Orgulho nos impede de fazer esse caminho de volta. Mas nessa manhã nós vamos olhar para o Salmo 126. O que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará para o lugar secreto. Não é o santo do santo do tabernáculo, não é o santo do templo de Salomão, não é o santo do templo da restauração de Neemias e de Esdras e de Zorobabel, não é o santo do templo de Herodes, tampouco é esse altar aqui. O caminho de volta de todos os dias é o lugar secreto que nós temos com Deus, para todos os dias voltar a Ele, andando, chorando e tendo a certeza de que o Deus que nos dá forças para andar, o Deus que nos fortalece na hora do choro, é o mesmo Deus que vai fazer com que nós tomemos posse dos molhos, dos feixes, dos resultados, das bênçãos, da graça, da unção. Vamos orar? Nós vamos orar juntos. Você pode orar comigo, irmão? Diga: Senhor, nesta linda manhã, nessa preciosa manhã, que estamos na tua casa, nós te louvamos, porque o Senhor é o Deus do renovo, da restauração, das coisas novas. Senhor, nós te pedimos nessa preciosa manhã, por favor, Deus, no nome de Jesus, olha para nós que caminhamos
como peregrinos nessa terra, não com os olhos humanos, mas com os olhos da fé. Senhor, nos ajuda a andar em fé. Senhor, por favor, receba as nossas lágrimas em teu trono, levada pelos anjos, como forma de louvor, de adoração, de sacrifício vivo. Receba, Senhor, e diante da tua graça, sem mérito algum, nos faz tomar posse dos molhos, dos frutos, das bênçãos. No nome de Jesus, assim oramos. Amém e amém.